Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso programa número 52 deste estudo Refletindo Kardec, que trazemos mais uma vez com muita alegria e com a colaboração e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Na semana passada, nós propusemos a reflexão sobre quais seriam as consequências mais imediatas, as consequências mais comuns quando nós infringimos essas normas da lei divina, quando nós recebemos o resultado das nossas ações, seja em relação à vida atual, à vida material, e também em relação ao nosso retorno na vida espiritual. E você vai encontrar aí no seu estudo o livro O Céu e o Inferno, ainda aqui no capítulo 7 da primeira parte, a partir do artigo 20, 22, do 20 em diante, você vai encontrar várias informações relativas a esta consequência, e que Kardec vai deixar muito claro aqui no artigo 22, de que, embora possa existir uma infinidade de possibilidades relativas às nossas atitudes, mas algumas delas são muito comuns a se verificar, e isso ele diz a partir da observação colhida nos depoimentos dos espíritos que, principalmente aqui no livro Céu e Inferno, mas também em todas as comunicações trazidas à época a Kardec, e também nas obras atuais, se você for acompanhar, ele encontra pontos comuns em relação a certas atitudes daquele encarnado e a consequência, seja quando encarnado, seja na vida espiritual. Então Kardec inicia dizendo assim: conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. Vamos fazer um destaque aqui para a palavra punições. Como eu já disse em nossos estudos anteriores, de que não significa que Deus esteja nos punindo. É uma consequência, é o resultado das nossas ações. Assim como Ele não está nos premiando quando nós colhemos o resultado de uma atitude positiva, também não está nos punindo quando nós estamos recebendo o resultado de uma ação negativa. É uma consequência, ok? E ali Kardec vai falar que, iniciando, né, nessa análise sobre os efeitos, algo que é muito marcante para a passagem do espírito durante a sua encarnação, que é o momento da morte, o desligamento do corpo físico. Conquanto a gente possa imaginar, às vezes, que determinadas pessoas voltadas ao mal, e que muitas vezes se envolvem em um acidente e acabam tendo uma morte física imediata, acabam tendo uma outra espécie de morte física e que nos parece algo tranquilo, Kardec vai deixar bastante claro de que a transição do mundo físico, desta vida terrena, para a vida espiritual, para aqueles que carregam muitas dessas imperfeições, é bastante difícil. Nós temos que separar, e já falamos em estudos anteriores aqui, separar o que seja a morte do corpo físico do desligamento do espírito. A morte do corpo físico pode ser algo imediato, pode ser algo que, aos nossos olhos, não trouxe nenhum sofrimento àquele desencarnante. Mas o desligamento do espírito do corpo físico, isto pode levar horas, dias, anos. O espírito pode permanecer preso à matéria durante muito tempo, pode acompanhar muitas vezes a decomposição do corpo físico, e esta característica é citada por muitos dos espíritos, principalmente aqueles que de alguma forma destruíram o corpo físico, pelo suicídio direto
ou indireto. Bem, Kardec vai apresentar outras características. Muitos desses espíritos, após a transição, após a morte, acreditam-se ainda vivos. Então, o espírito desperta em determinado momento, olha para si, enxerga o seu perispírito, acredita-se ainda vivo, não se recorda dos últimos momentos da sua existência, então não se recorda do momento da transição e se acredita ainda vivo. Mas o que acontece? Ele não consegue se comunicar com os encarnados, ele não consegue trocar informações com aqueles que eram da sua família, as pessoas mais próximas, e por algum motivo, na sua compreensão, no seu entendimento, ele simplesmente está sendo ignorado por essas pessoas e permanece durante muito tempo agindo como se ainda estivesse encarnado, como se ainda estivesse vivo. Kardec vai dizer aqui no artigo 24, o criminoso ele passa a ver na sua frente, visualizar mentalmente a presença daquele a quem ele cometeu, principalmente em casos de homicídio. Então, a imagem da vítima fica o tempo todo passando no seu pensamento e, claro, lhe perturbando muito, né? Diz que há espíritos que ficam mergulhados numa espécie de treva, numa condição em que não enxergam nenhuma luz, não enxergam nenhuma possibilidade de se locomoverem. Outros são colocados num insulamento, isolados, num grande vazio, numa espécie de vácuo. E compreendamos que isso não é algo físico, se é que nós podemos dizer. Mas, embora formado por fluidos espirituais, que são matéria, eles são o resultado do pensamento do espírito. Então, a condição é que muitas vezes o espírito pode estar cercado de outros, mas ele não enxerga, ele não percebe a presença desses espíritos. Ele se sente colocado numa treva, ele se sente colocado numa condição totalmente isolado. E é claro que ele pode também ser conduzido, e que acontece na maioria das vezes, a essas regiões de sofrimento, por conta das ligações que ele manteve enquanto encarnado. Então, de alguma forma, ele é atraído, ou ele é recepcionado, ele é encaminhado por essas entidades negativas a locais de sofrimento. Outra questão interessante que Kardec coloca, outra característica, que muitos são privados de ver os seus seres queridos, então acabam por não ter contato com familiares, muitos acabam sendo feridos no seu orgulho, então alguém que se julga ter um grande cargo, uma grande importância aqui na Terra, na vida espiritual, ele vai ser confrontado com esse seu orgulho e verá criaturas que ele entendia serem inferiores, né, seus subalternos, muitas vezes, estando colocados numa condição muito mais agradável, muito mais favorável, e terem que enfrentar esse seu orgulho, enfim. Claro, há tantas outras características, né? Aqui são apenas algumas que Kardec diz, mas ele coloca também que esta consequência, ou o que ele chama de punição, ela vai se preservar para as próximas encarnações. Então, há uma dificuldade no momento da transição, e nós falamos semana passada sobre esse sofrimento que acontece no mundo físico e no mundo espiritual. E, por vezes, nós vemos pessoas, e eu acredito que você já tenha tido esta impressão, pessoas que se dedicam ao mal, e você olha e diz, mas não acontece nada com o fulano. Tem pessoas que se voltam ao mal, é egoísta, é envolvido em busca por poder, humilha, maltrata as outras pessoas e aparentemente aos nossos olhos nada acontece de punição àquele sujeito, àquele espírito. É possível que, como o Kardec relata aqui, o sofrimento se inicie após a morte e venha a ser muito mais contundente na próxima existência. Então, nesta ele teve toda a oportunidade para consertar os seus erros. Não quis. Terá uma transição para a vida espiritual muito difícil e terá uma próxima encarnação muito sofrível.
E aí, por isso, Kardec dirá: aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. E isso serve para nós. Isso serve para analisarmos as nossas dificuldades. Porque talvez hoje estejamos aqui resgatando, expiando esses débitos de encarnações passadas. Talvez não, certamente estamos. Todas as consequências difíceis que enfrentamos nesta existência são resultado de encarnações passadas. E se nós não nos aprimorarmos, isso vai se postergando. Nós vamos o tempo todo passando por esse processo de sofrimento na vida espiritual após a desencarnação, sofrimento nas próximas existências, até que algum dia consigamos tomar consciência da necessidade de nos melhorarmos, de aprendermos o perdão, aprendemos o amor ao próximo. É claro que Kardec vai deixar bem claro aqui, né, essa condição da misericórdia divina, que Deus nos dá o tempo todo oportunidades para nós resgatarmos os nossos débitos. Talvez você, eu, pessoas próximas, estejamos nesse momento tendo a oportunidade de resgatar os nossos débitos, de nos melhorarmos. E é preciso aproveitar esta chance, aproveitar esta condição, e aí compreendemos o que é que Jesus quis dizer com bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, os que têm sede de justiça. Porque diante desse processo que nos parece um sofrimento, é justamente o momento, a condição que nós estamos resgatando o débito do passado, que nós estamos nos quitando com a lei divina, que este Código Penal da vida futura está agindo em nós. E da forma que nós bem enfrentarmos a consequência dos nossos atos, nós teremos uma vida futura melhor. Na próxima semana, nós estaremos completando um ano de programa e vamos fazer um resumo desse Código Penal da Vida Futura, da maneira que Kardec traz, com 3 princípios, fácil de nós assimilarmos, difícil de colocarmos em prática, mas não impossível. Aguardo você na próxima sexta-feira e peço a Jesus que abençoe a sua semana e traga muita paz, muita alegria no seu dia a dia, e aguardo você aqui para continuarmos o nosso estudo Refletindo Kardec. Tchau!